As palestrantes Viviane Severiano dos Santos, Maria Inês Paes Ferreira e Ana Cristina Estrada Correia para a formação da mesa e abertura de perguntas. Sobre a paridade do comitê, das representações dentro do comitê, e assim, até harmonizar e começar a funcionar as dificuldades de superação entre os interesses difusos. Bom, a questão da paridade a gente estabeleceu ainda quando era pró-comitê. Foi interessante que foi no dia 11 de setembro de 2001, as torres gêmeas caindo, a gente estava numa oficina estabelecendo uma minuta de regimento. E aí nós quisemos ser inclusivos e colocamos essa questão 999, porque a gente tinha a sociedade civil muito atuante e foi enfim, havia 18 entidades presentes na oficina. E aí a gente fez essa sacada, vamos colocar todo mundo da sociedade civil como titular e suplente. E aí a gente abriu as vagas para os demais setores, foi uma questão conjuntural, por isso o 999, tá? E aí, o que a gente observa lá é que, por vezes, a gente não tem usuários suficientes, o setor usuário ainda não está mobilizado. Então a gente tem os grandes usuários, a Petrobras, as duas UTEs, a concessionária de águas da região, a Emater, mas aí sobra vaga para o usuário e aí a gente estende o período eleitoral e começa a fazer campanha de mobilização para outros usuários, representantes de produtores, agrícolas, enfim, cooperativas, né? Aí a gente tenta mobilizar, mas a gente tem dificuldade lá em integrar os usuários. Sociedade civil e poder público tem bastante, tem disputa. Tá? E aí, para isso funcionar, né, é sempre manter a questão de que quem delibera é a plenária. E a sociedade civil comparece em peso. É da sociedade civil que vem o suporte do nosso comitê. Então tem sempre quórum, porque a sociedade civil não falta. E normalmente vai titular e suplente. Até porque a gente estimula a participação da sociedade civil bancando todos os custos. Então quem é representante da sociedade civil que está indo, tem transporte, alimentação, se precisar pernoitar, tem pernoite, tudo com a rubrica de ações de diretoria, estabelecido no nosso plano de trabalho. No início do ano, a gente faz planos anuais, né? E aí no início do ano a gente estabelece quantos % do dinheiro do Fundri vai para as ações de diretoria, já estimando, né, um gasto aí, tem tantas reuniões, a gente vai ter que pagar tanto assim de alimentação, então tem uma estimativa feita pelo delegatário e a plenária aprova, e sem o dinheiro para viabilizar a participação fica complicado. A mesma tendência agora é para os conselhos de unidade de conservação, tem uma instrução normativa do ICMBio que diz que é importante mobilizar os segmentos da sociedade civil apoiando com recursos, né, para a realização das reuniões. Então, sem isso, realmente ficava complicado, porque as pessoas deixam de trabalhar, o funcionário público está lá, né, com o carro oficial, enfim, né, com todo o suporte. E aquele agricultor ou aquele membro da ONG, né, que paga para ir para a reunião, como é que fica? Muitas vezes ele não tem dinheiro, não vai. Então isso aí é fundamental. Enquanto não tem recurso do comitê, não tem recurso de cobrança, não dá para fazer isso. Duas questões. Eu não vi ali nos estudos, outros grupos de fauna foi muito direcionado para a ictiofauna, não vi outros grupos de fauna, nem impactos no meio físico ou outros X que são importantes, ainda mais quando a gente faz uma avaliação integrada das bacias, né? Não sei por que não tem. E uma outra questão, você acabou de dizer que lá tem vários grupos quilombolas, agricultores familiares, X, várias pessoas, mas eu vejo que tem uma preocupação muito grande de dialogar com os indígenas, mas eu vejo que não tem uma preocupação, pelo menos não foi apresentada isso, tá? Eu não sei qual é, vou mudar, eu não sei qual é o nível de preocupação que se tem de dialogar com os agricultores familiares, com os outros grupos que estão nessa bacia. Queria que você falasse um pouquinho disso daí, por favor. Tá bom, Alex, obrigado. Acho que esse tipo de pergunta dá oportunidade para a gente esclarecer o contexto, né? Eu não trouxe todas essas informações aqui por uma limitação da palestrante. É uma avaliação ambiental integrada. É impossível que eu consiga trazer tudo isso numa palestra de meia hora, né? A gente fez o levantamento de flora e fauna terrestre,
Na água, a gente também fez levantamentos de plâncton e bentos, como indicadores também de qualidade da água, e isso tudo está sendo considerado um relatório parcial. E terá que ser apresentado no primeiro fórum público que vai acontecer. Para isso, eu vou trazer os representantes de cada área, né? E, inclusive, quem fez o trabalho de socioeconomia. E aí, com relação à questão do diálogo, por que os indígenas são tratados de maneira especial? Porque existe um procedimento estabelecido em legislação que a gente tem que fazer isso via FUNAI. A gente não pode trazê-los para o contexto, até pode trazê-los, mas também tem que tratar o estudo do componente indígena dentro da casa deles, com eles, conversando com eles sobre os saberes deles. Isso não quer dizer que a gente vai ignorar os outros saberes. Por isso que existe a previsão de 2 fóruns públicos. Nesses fóruns públicos, todos esses representantes vão ser convidados, né? Não só das comunidades indígenas, mas todos esses atores sociais que já foram identificados no relatório parcial. Então, essa vinda do pessoal em julho para atualização do diagnóstico também é uma vinda para convocação desses representantes para estarem lá, para trazerem sua realidade, para conhecerem os resultados que já foram gerados e trazerem também os seus saberes. Então, o mesmo trabalho que a gente fez lá com os indígenas, agora a gente vai fazer de uma maneira mais complexa, porque a gente vai juntar muito mais gente de grupo diferente. Então, a gente está trazendo aí uma proposta para a cidade de fazer um fórum com uma metodologia participativa, de dividir os convidados em grupos de trabalho, para fazer oficinas para levantamento disso, porque uma plenária assim é uma plenária que sim, a gente acaba trocando, mas o diálogo acaba sendo prejudicado. Então, a proposta é que esse fórum seja um fórum para dividir e fazer grupos de trabalho. Então, a gente prevê aí oficineiros, né, que vão trazer as questões que foram levantadas, problematizar isso, ouvir, entender os conflitos, já começar a estabelecer as interações e deixar uma orientação de continuidade desses diálogos até a etapa do segundo fórum. Então, os indígenas acabaram tendo um tratamento especial, sim, mas é em função de exigência legal, que não quer dizer que os outros não participaram também. A pergunta vai para a senhora Ana Cristina. Atualmente, aqui no estado, né, tem um crescimento muito grande da atividade de piscicultura. Eu queria saber, né, sobre a visão da senhora, qual seria o impacto dessa atividade de piscicultura nas vazões mínimas dos rios do estado. Obrigada. Sim, a atividade de piscicultura ela também é um uso sujeito à outorga. E nesse caso, mais uma vez, o que se olha não é a vazão média, nem a ideal, é a mínima. E o que se olha? O mais nocivo da atividade de piscicultura é agregar nutrientes que você alimenta o peixe, acho que você sabe disso. Então, quando você coloca esses nutrientes na água, se for uma atividade de tanque-rede, por exemplo, você está colocando no ecossistema. Então, se não há uma consideração da vazão mínima para essa atividade, você corre o risco de provocar uma eutrofização na água e matar não só seus próprios peixes, né, na atividade de piscicultura, mas também todos os outros que estão naquele curso de água. Primeiro porque durante a estiagem a vazão pode não ter capacidade de diluir e absorver todos aqueles nutrientes. E segundo que como a Viviane mostrou, é a época em que você fica mais vulnerável em termos de OD, temperatura, né? Então, realmente é possível de se estimar. E, de novo, o desafio, como nós não temos estações de monitoramento, é necessário que a gente aprimore, né, esses métodos, esses mapas, talvez em conjunto, ou numa câmara técnica de um futuro comitê, né, que a gente continue aperfeiçoando, já que é claro que o cara que decide colocar uma atividade de piscicultura, nem sempre ele tem um monitoramento prévio daquele curso d'água.
Então, a resposta hoje seriam esses métodos que eu mostrei, que estão, claro, sujeitos a grandes aproximações, né? E, consequentemente, na minha opinião, a SEDAN deveria ser conservadora em deixar um fator de segurança, né? Se ela acha que caberiam 10 toneladas, ela outorgar para 8 toneladas, né? Para poder ter, até ela ter melhor conhecimento da disponibilidade hídrica mínima, para absorver esse impacto de carga de nutrientes. Não sei se eu respondi. Bom dia, Francisco Almeida. Posso fazer ou você quer fazer primeiro? Posso? Tá. Viviane, você falou novamente aí, falaram ontem sobre isso, sobre a acidez da água e também sobre o pH. E embora você não detalhou, notei no seu detalhamento ali que havia uma diferenciação no pH pós-PCH. Doutora Ana, eu estive presente no Rio Saldanha, na PCH, e falando sobre a questão do escoamento, da vazão mínima, e no PCH tem um salto onde os peixes não sobem, já não subiam antes, não sobem agora. A PCH deixou uma vazão, eu acho que é considerada a vazão mínima. De certa forma, após a construção da PCH, na que eu me fiz presente, a vazão mínima hoje, durante a seca e durante a cheia, é um pouco maior do que havia antes. E o pH da água após jusante já é maior. Inês, você falou sobre essa questão lá no Rio de Janeiro, onde vocês tiveram alguns problemas que enfrentaram, e é bom que o pessoal que está montando o comitê, creio que vai enfrentar alguns problemas, porque em Rondônia não existe nada que haja uma cobrança. Tem os empresários prontos aí, alguém que está usando a água e que vão pagar pela água que estão utilizando. Eu gostaria que falasse como que é isso, se vocês enfrentaram, que tipo de problemas podem enfrentar e de que forma eles podem se embasar para responder essas questões. Olha, a questão da cobrança pelo uso da água para os grandes usuários, no estado do Rio de Janeiro, pelo menos, ela foi bem absorvida pelos empresários, pelas grandes corporações, empresas como a Petrobras, como as UTEs. Não houve, claro que a fórmula de cobrança ela precisa ser aprimorada, mas a primeira fórmula ela foi bem absorvida e nós não tivemos nenhum problema. Por mais estranho que possa parecer, nós tivemos e ainda temos problema com os usuários que são as concessionárias públicas que distribuem água para a população. As concessionárias muitas vezes não pagam, né, entendendo, né, enfim, há uma confusão, né, por ser público, mas ela é usuária. Está usando a água, ela precisa pagar pela outorga de grandes volumes. Né, são os maiores problemas que nós viemos enfrentando. E aí requer uma capacidade de negociação de quem está à frente do órgão gestor ambiental. No nosso caso, foi na época presidente do INEA, que negociou com os próprios órgãos públicos que usam a água para que eles acertassem e pagassem as suas cotas. Não tivemos essa experiência do Estado do Rio, tá? Não tivemos qualquer problema com as empresas. Qualquer problema. Com as empresas particulares e mesmo com os grandes usuários como a Petrobras. E aí, a questão agora nós estamos avançando para o ponto de rever a outorga por lançamento. Então, a gente tem na fórmula do cálculo, né, uma parte que é por você captar, né, você paga por captar e você paga, né, você é o grande usuário, né, aquele usuário que não faz um uso insignificante, paga também pelo lançamento. E aí só se coloca a DBO, ou seja, quem lança esgoto doméstico paga pelo lançamento. E existem todos os outros componentes, poluentes, que não são esgoto doméstico, e isso ainda não está na fórmula do cálculo. Então, estamos nesse processo de rever a fórmula de cálculo para a cobrança, né? E aí eu não sei como é que vai ser com relação às corporações, né? Enfim. Né? Agora, a questão para que a cobrança seja instaurada, os técnicos do órgão gestor
precisam se reunir, onde não tem comitê, propor uma fórmula de cálculo. Eu vou deixar aqui para o professor Rosalvo, né, um sumário executivo do nosso plano que descreve a fórmula de cálculo que é usada no estado do Rio de Janeiro, para que vocês possam consultar, e tem um CD também, que vocês podem copiar todo o plano de bacia, tá? Enfim, e começar a pensar como é que vai regulamentar essa cobrança aqui no estado de Rondônia. A cobrança pode ser, né, feita por essa fórmula pode ser feita por técnicos enquanto não tem comitê, e depois que o comitê estiver instalado, ele revisa a fórmula de acordo com as peculiaridades locais.